está escorrendo. Bom, gente, gostaria que todos vocês abrissem as vossas Bíblias em Lucas 15. Glória a Deus. Todo mundo abriu as Bíblias? Tudo certo? Amém. Hoje a gente vai estar estudando a parábola do filho pródigo, né? Que muito conhecida como o filho perdido. A gente vai estar lendo ela do versículo 11 ao 32, mas eu pedi para vocês abrir ela, Lucas 15, para a gente estar lendo já o versículo 1 e 2. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Então aqui a gente tem a primeira parábola, que é da ovelha perdida. E depois a gente tem da dracma. Em seguida a gente tem do filho pródigo, né? Que é uma série, depois a gente vai ver que está sendo uma série de parábolas contadas por Jesus. E essas parábolas foram contadas por Jesus perante a crítica dos fariseus, né, que estavam ali. Então ele conta as parábolas, explicando o real motivo, porque a gente conhecia os fariseus, como todo mundo sabe, eram os mestres da lei, eram os sacerdotes, os mestres, os escribas, estavam todos ali. Eram os que conheciam a lei de Cristo, conhecia a Torá, sabia do Pentateuco, livro de Moisés, conhecia do início ao fim, passavam vários tempos estudando sobre isso. Então era, digamos assim, se for falar na nossa língua de hoje, grandes teólogos. Eram grandes teólogos. E por outro lado tinha os publicanos, né, os pecadores. E aqui no texto, como a gente leu, o texto deixa claro que todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. O texto não fala que alguns, mas sim todos. Então os fariseus, vendo isso, os escribas, começaram a murmurar, né? Começaram a murmurar sobre isso, que ele recebia pecadores, que ensinava os pecadores. Então Jesus começa a contar as parábolas para eles. E a gente vai focar aqui o estudo nosso na parábola do filho pródigo, amém? Que ela normalmente vai, o título que deram para ela é o filho pródigo, filho perdido. Mas se a gente for parar mesmo na parábola, se a gente for parar para pensar no texto, não se trata do filho, mas sim do pai. E do pai que é Deus. Amém? Então vamos iniciar agora a nossa leitura do versículo 11 ao 32. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Pai, levantamos novamente a oração, meu Pai. Nos postamos diante de Ti, meu Pai. Levantamos aqui o clamor a Ti, ó Deus. Que o Seu Santo Espírito ministre através de mim, meu Pai. Que o Seu Santo Espírito entregue a Sua palavra, ó Pai. Assim como sempre dizemos, meu Pai, eu sou apenas o mensageiro. A Sua mensagem tem que chegar. Que todos aqui que estão presentes, meu Pai, estejam com o coração aberto, meu Pai, com a mente aberta para receber a Sua palavra, que ela é viva e eficaz e nos muda diariamente. Glória a Deus pelo Seu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, a gente vai fazer agora uma exposição do texto. Irmão Henrique, pode voltar no versículo 11, por favor? Obrigado, viu? Então, no versículo 11, Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Bom, como a gente lê aqui no texto, e se a gente for parar para pensar um pouco, o mais novo, para ele, o pai, ele já considerava o pai como um pai morto. Porque se a gente for parar para pensar, não é normal a pessoa receber herança com o pai vivo. A gente recebe herança com o pai morto. Quando o pai morre, ele deixa a herança, ele deixa o que tem para os filhos. E os filhos vão repartir o que o pai deixou. Mas aqui o filho mais novo, ele já pede a herança em vida. Pois para ele tanto faz. O meu pai para mim não me vale de mais nada. Eu não te considero mais como pai, para mim você não me importa. Eu só quero o meu dinheiro. Enquanto você ainda está vivo, eu quero o que me pertence. E a gente vê que o pai, ele dá aquilo que o filho pede. E o pai repartiu os bens entre eles. Então o pai repartiu os bens para os 2 filhos. E a gente sabe, assim como está escrito em Deuteronômio 21:17, que normalmente o filho mais novo recebeu 1/3 daqueles bens. Por que 1/3? Por que não a metade? Porque segundo Deuteronômio, o primogênito tinha direito à porção dobrada. Então o filho mais velho recebeu em dobro. E o mais novo recebeu 1/3 da herança, né? Mas o mais velho também recebeu. Então isso eu quero pontuar com vocês, isso que o mais novo também recebeu, pois a gente vai perceber isso mais pra frente, o porquê que eu estou dizendo isso, que o filho também mais velho recebeu. Então a gente passa para o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dispersou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Então aqui, irmãos, a gente já vê o filho que pegou a herança que era do pai, pegou ali o dinheiro, e não se importando mais em obedecer, não se importando mais em viver em obediência, em santificação, em nada disso. Para ele nada se importava, ele queria só o que era bem para ele. Ele partiu, foi viver uma vida de festa, de tudo que ele desejava, de tudo que a carne deseja. Quantos nós não vê fazendo a mesma situação? Passando essa mesma passagem que nós acabamos de ler.
Quantos filhos, quantas pessoas se afastam de Deus Pai, se afastam de Deus e querem viver do jeito que lhes importa. Quantos de nós não fez isso? Que acabamos indo para o lado errado, do caminho errado, e esquecemos do verdadeiro caminho que é Cristo, achando que estamos vivendo, achando que estamos com Deus talvez. Alguns até acreditam que estão no caminho, que ainda segue, percorre o caminho, que Deus está com eles. Mas esqueceram que se afastaram de Deus. Esqueceram que não estão vivendo mais para Deus, e sim para eles. O que Deus tinha, o que Deus cuidava quando estava na presença dele, não querem mais. Jogaram tudo pro alto. Pegou tudo que Deus entregou, o dom que Deus lhe deu, e desperdiçou. Quantos não vemos fazer isso? Quantas pessoas não vemos fazendo exatamente o que o filho mais moço fez? Pegando tudo e indo para uma terra distante. E a terra distante é distante de Deus. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o ponto que muitas pessoas podem chegar, querendo viver os seus prazeres, os prazeres carnais. Olha o ponto que esse filho mais novo chegou, o filho perdido, o filho pródigo. Um ponto que quando eles estavam com os pais, ele vivia com os pais, e aqui retrata só o pai, né? Não retrata a mãe, mas fala do pai. Quando ele estava com o pai, ele tinha tudo. Tinha o que comer, tinha onde dormir, era tratado com dignidade, não passava fome, vivia no melhor, mas inconscientemente ele achava que não tinha nada, achava que precisava de mais. Quantos de nós estamos com Cristo, agarrados no caminho, mas vem algo na sua mente, vem algo na nossa mente, querendo tirar a gente da presença de Deus, e a gente agarra, achando que aquilo vai fazer bem. E muitos de nós não percebem. Muitos de nós nem se toca para onde que a gente está chegando. O quão distante de Deus estamos. O quão longe o pecado nos leva da presença de Deus. Assim como a irmã ministrou aqui, no céu não entra pecado. Enquanto a gente não cair em si, que o céu não entra pecado, a gente vai continuar vivendo assim, longe, distante de Deus. E para muitos achando que Deus está presente. Que Deus está gostando, talvez, da nossa vida mundana, porque a gente vive como o mundo. Se a gente não obedecer a Deus, a gente não obedecer a quem nos criou, a Deus o Pai, quem vamos obedecer? A quem estaremos imitando, se a Bíblia nos diz para imitar a Cristo, se a gente não obedecer a Deus Pai? E é isso que aconteceu com ele. Olha onde o pecado levou. Ele passou fome e foi pedir trabalho. E o que é que a pessoa mandou ele fazer? Cuidar de porcos. Os porcos para os judeus era algo impuro, era o animal mais impuro que existia. Olha onde o pecado levou, a cuidar daquilo que ele sempre foi ensinado que era impuro para ele. Era o único trabalho que ele achou, a impureza. Olha onde Satanás nos leva. No mais fundo, no poço mais fundo da nossa vida. Porque começa assim, com desejo, irmãos. É o que eu falo, no início que começou, eu quero a metade, eu quero o que é meu. Você para mim não me importa, para mim você já morreu, eu quero a minha herança. E é assim que começa com coisas pequenas, não começa já assim, o pecado já no fundo, não, começa com coisas pequenas, coisas rasas. E se a gente não se arrepende, vai nos levando mais e mais profundamente àquele pecado, aquela imundície em nossas vidas.
E quando nos vemos, quando deparamos, a gente já está no fundo do poço. Cuidando, olhando para aquilo, vivendo naquilo que a gente sempre detestou. Aquilo que a gente sempre foi ensinado a não viver. Na lavagem, na lama, com os porcos. Para um judeu isso era o fim, era o fundo do poço. Cuidar dos porcos já era difícil. Mas imagina então, esse versículo 16. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Desejava comer a lavagem dos porcos. Isso para um judeu é o fim. Isso para um cristão é o fim. Viver em pecado e sentir prazer naquilo, para nós é o fim. Isso para o judeu, isso que ele estava passando, esse filho, para ele era o fim. Gastou tudo que tinha, tudo que ganhou, com festa, vivendo a vida, aproveitando a vida. Como é o ditado? Só se vive uma vez. Que vida feliz é essa de viver uma vez, né? Chegou no fim, no fundo do seu poço. Que vida feliz, né? Só viver uma vez. Gente, a gente tem que viver em obediência a Cristo. Obedecer às Escrituras Sagradas. Correr do mal, fugir do mal, aparência do mal, fuja dela. Sabe, olhar para Cristo e falar: quero me parecer mais contigo, ó Pai. Quero estar mais perto de Ti. Mas a gente às vezes está mais perto do pecado. A gente às vezes aproxima mais do Satanás do que de Deus. Irmãos, refletimos sobre essa parábola, porque ela é forte para nós. E que ela nos faça reformular a nossa vida, o nosso interior. Que a gente possa olhar e falar: eu não estou nas impurezas. Eu não estou dormindo com porcos. Eu não estou desejando comer o que os porcos comem, que é o mal, a lavagem. Quando a gente vive no mundo, o mundo não quer saber de Deus. O mundo detesta Deus. E aqui esse filho está passando por isso, ele está com os porcos. Os porcos são as pessoas que não têm Deus, as pessoas impuras. E eu estaria vivendo na impureza e desejando alimentar porque ele estava com fome. Uma pessoa que tinha tudo, vivendo com o pai. Não lhe faltava nada. Tinha tudo de bom com seu pai. Mas preferiu o seu desejo. E o pai o concedeu. Porque é assim Cristo, é assim Deus com nós. Você é livre para fazer suas escolhas. Mas você é preso às consequências delas. Não cabe a mim segurar você na minha presença. Mas cabe você voltar na minha presença. Deus não prende ninguém, irmãos. Deus nunca precisou prender ninguém. Nunca precisou prender ninguém. A gente é livre. Quer pecar? Peque. Quer matar? Mate. Quer roubar? Roube. Deus falou para não fazer. Mas você quer fazer? Faça. Só assuma as consequências. Só seja responsável pelas consequências dos seus atos. Porque Deus vai estar julgando a nós por isso. Ele vai nos trazer na presença dele e vai perguntar por quê. Você teve tempo para se arrepender. E Deus é um Deus misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. É isso que não podemos esquecer. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que quer que você continue na presença dele. Deus ama os seus filhos, mas sejamos obedientes às suas escrituras. Porque é isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado nos leva naquilo que a gente mais detesta. No final, quando a gente olha, a gente está vivendo aquilo nas nossas vidas. E a gente olha, talvez por orgulho, talvez por algo, e a gente fala: como eu cheguei nesse ponto? E muitas das vezes não, você deseja ainda comer daquilo, porque você tem fome, te falta comida. E no versículo 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Então aqui a gente vê o ponto crucial, que é o ponto onde a pessoa se lembra
a pessoa já começa a se arrepender. Aqui vem a metanoia, recomeçar de novo, mudança de vida. Eu tenho que me arrepender. É o primeiro passo, irmãos. Não existe vida com Cristo sem arrependimento. Não existe santidade com Cristo sem arrependimento. Se a gente buscar Cristo, mas vivendo uma vida imunda, de nada adianta. Vai ser jogado no lago de fogo igual. De nada adianta. Se você diz que ama, mas não prova com as suas atitudes, que amor é esse? Eu já fiz esse exemplo aqui para vocês, irmão, faço novamente. Se você ama a sua esposa e você atrai, que amor é esse? Se você ama o seu irmão que está do seu lado, mas você o difama nas costas, que amor é esse? E assim é com Deus, irmãos. Se você o ama e você não obedece, que amor é esse? Que amor nós estamos sentindo por Deus? Qual é o amor que a gente tem entregado para o Pai? É um amor que a gente desejaria ser amado? De igual para igual? Você gostaria de receber o mesmo amor que você entrega para Deus? Você estaria contente e feliz com o amor que você tem entregado para Deus? Nós estaríamos entregando o verdadeiro amor para Deus? Aquele que nós diz que Ele nos amou, entregou seu Filho unigênito por nós. A gente está amando Ele da mesma medida? Ou tentando? Estariam nós felizes com o amor que temos entregado a Ele? Dedicado a Ele? Qual é o amor que a gente tem entregado para Deus? E ele se lembra: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Aqui ele se lembra da vida que ele tinha com o pai. Aqui ele se lembra daquela vida que ele quis deixar. Aqui ele se lembrou, falou: meu pai. Lembrei do meu pai, da minha família, da minha casa. Olha onde eu cheguei. Então aqui ele assumiu a responsabilidade das suas consequências. Aqui ele se assumiu e falou: meu pai, lá tem os empregados do meu pai que tem pão com fartura. O que eu estou fazendo aqui? Esse aqui não é meu lugar. E nós como cristãos é a mesma coisa. Não sei se com você já aconteceu, mas comigo já. A gente tem que viver no mundo. A gente está no mundo, amém, irmãos? A gente faz parte do mundo. Então tem coisas que a gente vai estar com pessoas no mundo. E glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente está num lugar, numa festa de aniversário, onde a pessoa não é cristã, e você se sente incomodado. Você não está gostando do ambiente, não está gostando das músicas. Você já sente que ali não é seu lugar. Você sente que ele não faz mais parte da sua vida. E é isso que ele sentiu, estando ali com os porcos. Esse aqui não é meu lugar. Eu não faço parte disso. Como eu vim parar aqui? Mas eu sei onde eu estava. Eu sei para onde eu tenho que voltar. Então a gente lembra do caminho de Cristo e a gente volta. Esse é o mais importante, irmãos. É de onde a gente não deve sair. É de onde a gente deve permanecer, na presença de Deus. É isso que eu falo. Se a gente pega, a gente faz algo errado, algo contra a vontade de Deus, a gente possa se lembrar: eu pequei contra o Senhor, me perdoa. E voltar para o caminho, voltar para Cristo, voltar para Deus. Voltar para a presença de quem realmente te ama, que é Deus. De quem realmente nos espera, é Deus. Não deixemos o pecado nos dominar. E se caso acontecer de nós pecar, arrependemos, voltemos a Cristo. Em prantos, em choro, em rasgar de vestes, mas voltemos para o caminho, voltemos para quem a gente deveria ter permanecido. Versículo 18: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Aqui o filho, já imaginando de onde ele veio, de onde ele deveria sair, ele pensa: quando eu chegar na presença do meu pai, o que eu devo dizer, como eu vou falar, porque ele sabia
a consequência, ele estava vivendo a consequência do erro dele. Então ele falou, o que eu devo falar? A gente imagina a cena, quando você faz algo de errado, talvez você trata uma pessoa mal, você não queria, você é mal educado, você imagina a cena e você fala, tem que pedir desculpa, mas como eu peço desculpa àquela pessoa, como eu chego até ela, talvez se eu falar assim é melhor, talvez se eu falar de jeito assim, é isso que o filho está fazendo. O filho está pensando, falando, eu vou voltar porque lá os trabalhadores têm pão, eles têm o que comer, e vou voltar e vou falar para ele, pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então aqui ele se rebaixa, ele fala, pai, pequei contra o céu, primeira coisa, pequei contra o Senhor também, não sou seu filho, não sou digno. Por quê? Porque eu também achei que você já estava morto para mim. Quando eu pedi a minha herança, lembra? Quando eu pedi você estava vivo, mas para mim você estava morto. Eu não sou digno de ser seu filho, pai. Pode me tratar como um dos seus empregados. Trabalharei para você, mas eu sei que não me faltará o pão. E ele fica refletindo nessa volta para casa. E ele vai voltar, porque aqui ele falou, chegarei até meu pai e direi. Então ele sabe que ele vai voltar, e ele tem que voltar. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e cheio de compaixão correu, o abraçou e o beijou. Eu não sei se vocês sabem, mas isso naquela época, normalmente o pai já era de idade, amém? Porque o pai aqui é retratado como pai já de idade. E no Oriente Médio, no século I, por volta do século I ali, isso que o pai fez, de correr até seu filho, era humilhante. Normalmente os senhores de idade, eles eram vistos mais com respeito, porque eram senhores, eram donos de muitas coisas, de muitos bens. E ele correr até seu filho, ele estava se humilhando. Ele se humilhou. Por quê? O que eu anotei? Porque eles usavam a túnica. E para não tropeçar na túnica que eles usavam, eles tinham que erguer a túnica. Então mostrava as pernas. Isso era humilhante. Às vezes, Deus é assim com nós. A gente pensa, fala, como eu voltarei à presença de Deus? Eu não sou mais digno do seu amor, não sou mais digno de ti, Pai. E a gente pensa, fica refletindo. Quando de nós o pecado domina, às vezes as vozes das nossas cabeças ficam ali. Você não é digno, você não merece, olha o que você fez, olha o pecado que você cometeu, olha o que você arrumou. De novo. E Deus está ali te esperando. Basta você dar o primeiro passo. Basta você refletir e falar, errei, arrependi, Senhor, quero voltar para ti. E você vai até o seu encontro. E Deus vem até o seu encontro. Esse aqui está refletido aqui no texto para nós. Que ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Então a gente imagina aqui que o pai sempre esperava por esse filho. Desde quando esse filho saiu, o pai sempre esperava pela volta desse filho. Sempre orava por esse filho. Sempre lembrava desse filho. Talvez sentado ali no alpendre da sua casa, da sua fazenda, olhando para longe daquela estrada. Eu não sei se vocês já viveram em roça, mas eu tinha meus avós que tinham fazenda. Então era uma fazenda assim, bem isolada, tinha uma estrada assim que você olhava lá atrás, aí você via dobrando a estrada. Então imagino que era assim, parecida com isso. E o pai sentado ali olhando para aquele horizonte, imaginando e orando, falou, filho, onde você estava? Será que está vivo? Será que não? Será que morreu? Será que um dia vai voltar? Será que eu ainda vou ver meu filho em vida? Será que eu ainda vou poder abraçar esse meu filho que saiu? O filho que me pediu tudo enquanto eu estava vivo. Me pediu sua herança, porque para mim ele já tinha morrido. Para ele eu já estava morto. Mas eu o amo, porque o pai é assim. Muitos de vocês que estão aqui são pais.
Eu rogo vocês conhecem esse amor de pai. Vocês devem entender mais que eu como que é um filho talvez sair de casa, um filho sair da presença de vocês e vocês o amam, mesmo tendo brigado, e vocês estão sempre orando por ele, sempre pedindo a Deus proteção a eles. É isso que esse pai fazia. Ele olhava para aquele horizonte e lembrava da imagem do seu filho. Talvez a última imagem dele foi essa, e realmente foi, do filho pedindo a herança, ele dando 1/3 da sua herança, o filho repartindo entre os filhos, o filho fazendo a sua mala e saindo até longe daquela estrada e já não se via mais. Essa foi a última imagem. Então o pai ficava olhando, ele imaginando aquela cena, falando, talvez chorando, orando, pedindo: protege, Senhor, cuide, que eu possa ver ainda esse filho, que eu ainda possa ver, que ele volte para onde ele não devia ter saído, que ele volte para o braço dos pais. Então quando ele olhava, ele viu o seu filho, eu imagino a alegria: meu filho está vivo, meu filho ainda está vivo. E a gente vê essa cena, ele cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. Um filho que saiu antes dessa chegada, pensando e falando: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, me trate como dos seus empregados. E segundo a cultura, se esse filho chegasse e passasse pelos servos, pela família sem seu pai, ele apanhava, pela forma como ele saiu. Então por isso que o texto retrata bem o pai correndo ao encontro do filho, porque sabia, perante a lei judaica, ele merecia morrer se ele voltasse, pois para ele o seu pai estava morto. Ele pediu algo que a gente entende muito bem, a gente sabe disso, hoje em dia continua igual, não mudou essa lei. Herança é dada após morte, nunca em vida. Ele pediu algo que talvez na época era algo considerado inapropriado, mas para ele o seu pai estava morto, não valia de nada o seu pai. Eu quero o que é meu, eu sei que eu tenho direito, você logo vai morrer, então me dê agora, quero viver agora, me entregue o que é meu. Só que ali ele volta arrependido. Na mente dele, a gente imagina como ele imaginou: vou chegar lá, vou falar que eu pequei contra ele, contra meu pai, porque eu fiz isso mesmo. Para mim já estava como morto. Vou falar para ele que eu não sou filho, eu sou digno de ser o filho dele, que ele me trate como empregado, deixa eu cuidando de alguns animais, mas eu sei que tem pão para mim. E aqui eu não estou tendo nem a lavagem dos porcos. Nem a lavagem dos porcos. Estou desfalecendo. Estou morrendo. Só que aqui o texto mostra para nós o amor do pai, que ao ver o filho, corre em direção, abraça, o beija. Meu filho voltou. O meu filho voltou. No versículo 21 a gente vê que o filho fala aquilo que ele tinha pensado. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então aqui ele repete exatamente o que ele tinha pensado em falar, mas o contrário do que ele achava. Olha o que o pai disse. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Também trago e mate um novilho gordo, comamos e façamos uma festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aleluia, é sobre isso. O pai não quis saber sobre a desculpa dele. O pai, para ele, não importava o que o filho tinha feito, como o filho fez. O pai só importava que o filho voltasse. É isso Deus conosco. Deus não importa o que você fez. Para ele importa que você se arrependa e volte de todo o seu coração, que você tenha o quebrantamento por aquilo que você fez de errado e volte a seus pés, se prostre diante de Deus e fala: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, não sou digno. E Deus vai olhar e vai falar: Jesus pagou o preço
A graça nos basta. É tudo pela graça, irmãos. Mas tem que ter esse início, que é o arrependimento, para que voltemos para o caminho, voltemos para Deus. Estamos com Deus. E Ele vai nos olhar, Ele não quer saber o que você fez, o que você não fez. Eu errei dessa forma, não importa, não faça mais. Eu pequei contra o Senhor, eu fiz isso de errado. Vai e não faças mais. Vai e não peques mais. É essa a fala de Deus para nós. E Deus, aqui retratando o Pai, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa. Naquela época, a melhor roupa, quando era dita assim, a melhor roupa era reservada aos convidados de honra. Então aqui ele já traz de novo a autoridade do filho, lhe dá honra novamente. Aquela honra que estava perdida, aquela honra que ele deixou, que ele saiu da casa dos pais, já não tinha mais, que ele estava com os porcos. E aqui ele volta até seu pai, e o seu pai lhe dá roupa. Põe um anel no dedo dele. O anel simbolizava autoridade. Pessoas que tinham autoridade. Sandálias nos pés. Escravos normalmente não usavam calçados. O que significa aqui, irmãos? Restauração total. O pai aqui retratando Deus com nós, não está falando para ele: ah, realmente, né? Você pecou. Vou te perdoar, mas eu te perdoo, mas lembra o que você fez? Não, eu te perdoo, mas não, pelo contrário, não quer saber. O importante é que você arrependeu. O que você fez, o que você está me falando que fez, você não vai fazer, não vai cometer mais. Você tem pavor disso. Você sabe onde isso te levou. Você sabe o caminho que isso te levou. Restaurou tudo. Deus é assim com nós, irmãos. Deus restaura, nos dá dignidade, nos dá novamente autoridade, nos dá honra, dignidade, restaura tudo. Ele só pede uma coisa: obediência. Obediência. E no versículo 23, também traga e mate o novilho gordo. Aquele novilho, aqui retratando o texto, é aquela vaca, aquele novilho que está ali, que está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado, para uma ocasião especial. Esse novilho vai ser morto, talvez, digamos assim, pensando na Páscoa, talvez no fim do ano, Natal, fazer um churrasco. Isso aí vai ser especial. Esse novilho está sendo guardado para isso, para uma data especial. Mas aqui, quando ele vê o filho chegando, ele fala: mate também o novilho, comamos e façamos uma festa. É assim Deus com nós, irmãos. Quando a gente se arrepende e volta, é uma festa nos céus. A gente vai voltar aqui a primeira parábola é da ovelha perdida. É exatamente esse o ponto. Aquele filho estava perdido. Versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É exatamente assim. A gente vê aqui no versículo de Lucas 15, no versículo 7, que é onde eu disse para vocês, Jesus diga a vocês que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Glória a Deus, irmãos. Há festa no céu, há festa na terra, quando o pecador se arrepende. É sobre isso, irmão, sobre o arrependimento, sobre saber o caminho de volta a casa, sobre voltar para Deus. Mesmo se você tenha ido longe, mesmo que você está achando que não há mais solução, Deus mostra, sempre há o caminho de volta. Lembre-se de onde você saiu. Lembre-se de onde você saiu. Não se esqueça de quem é Deus. Não se esqueça, irmãos,
que Ele espera que os seus filhos voltem a Ele, arrependidos e quebrantados. Ele nos ama, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Aqui a gente já vê a imagem do filho mais velho. A imagem do filho que permaneceu com o pai, que continuou ali com o pai, que obedeceu o que o pai tinha ensinado, que estava escrito. Aqui o filho mais velho retrata os fariseus. Por que o filho mais velho retrata os fariseus? Porque os fariseus eram assim, pessoa religiosa, mas hipócrita. Permanecia próximo ao local do templo. Permaneciam, sabiam, conheciam, mas não tem noção do pecado. Não sente o amor verdadeiro do Pai. Não entendeu realmente o que estava acontecendo. Não fica alegre pelo pai estar alegre que o irmão voltou, que o irmão está vivo. A gente entende que ele não entendeu a graça, mesmo tendo a herança, mesmo tendo repartido, porque ele também recebeu porção dobrada. Ele servia o pai com o espírito de servo. Ele era servo ali ainda, serviu o pai com o espírito de servo, mas não tinha um coração de filho. Ele achava que aquilo que ele ganhou, aquilo que ele tem, é mérito. E eu fiz por merecer. Eu permaneci. Não era relacionamento por amor, irmãos. Era por mérito. E é isso que os fariseus pensavam. Por isso Jesus contou essa parábola. Porque os publicanos estavam vindo, todos os publicanos e pecadores. O texto não diz que alguns estavam, mas todos. Todos que ouviam o ensinamento de Jesus, todos que sabiam o que estava sendo dito por Jesus, eles se sentiam tocados. E falavam, realmente, esse contexto de Jesus, essa fala de Jesus, eu sinto que é para mim. Eu sou um pecador. Eu tenho que me aproximar e escutar o que esse mestre está dizendo. Mas para os fariseus olhavam aqueles pecadores chegando até Jesus e falavam, eles não são dignos. Eu sou digno. Eu obedeço a lei. Eu faço a lei. Eu escrevo sobre a lei para os outros. Eu ensino sobre a lei para os outros. Mas não faziam de coração. Achavam que eram obrigados. Tinha realmente o coração de servo, mas não tinha amor por aquilo que faziam. Versículo 29. Mas ele respondeu ao pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. No entanto, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que desperdiçou seus bens com as prostitutas, o Senhor mandou matar para ele um novilho gordo. Aqui a gente já vê que ele realmente achava que aquilo que ele fez, que ele estava fazendo, ele merecia, que aquilo era o mérito dele. Eu mereço, mas o Senhor nunca mandou me matar nada para mim. Eu estou aqui o tempo inteiro com você. A única coisa que você me deu foi a herança repartida, mas porque esse seu filho quis. Eu não pedi isso. Que a gente vê realmente ele chamando, no versículo 30, esse seu filho, em vez de irmão. Coração fechado. A palavra não entra, irmão.
Você pode vir aqui na presença do Senhor, pode estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Se tiver o coração fechado, a palavra não surge efeito para você. Para você é apenas palavras ditas da boca para fora. Não faz sentido algum para você. Se você já está assim como o irmão mais velho, eu estou na presença de Deus, eu estou perto do templo, eu vou na igreja aos domingos, eu faço parte de uma célula, eu faço louvor, eu falo de Deus para todos, mas o seu coração está fechado como irmão, de nada adianta. Se você não consegue enxergar a graça de Deus, o amor de Deus, de nada adianta. De nada somos seres insignificantes. Se não conseguimos reconhecer realmente um pecador arrependido e sentir feliz, alegria, quem somos nós? Que hipócritas. Eram assim os fariseus. Julgavam em cima de quem se arrependeu. Não entenderam nada sobre a graça de Cristo, o amor de Deus. Ele achava que foi injustiça aquilo, que o pai chegou e mandou matar o novilho gordo, aquilo que estava sendo reservado para uma ocasião especial. E o filho mais velho, vendo que o filho mais novo, seu irmão, voltou, e o novilho foi morto por causa do seu irmão, mandou matar. Falou, não, está errado, injustiça, injusto isso. Eu estou aqui, meu pai nunca matou algo para mim especial, por que mata para esse irmão? A gente vê que ambos receberam o que lhe era devido. O foco dessa parábola, irmãos, é mostrar o amor do Pai. Mostrar tão grande a misericórdia do Senhor por nós. Mostrar que Ele nos ama de uma forma que a gente volta e a gente não consegue entender. A gente fica constrangido às vezes. Porque quando a gente cai em si, quando a gente se arrepende e a gente sente novamente Deus, o Espírito Santo em nós, a gente chora, a gente se quebranta, porque é assim, às vezes a gente não consegue entender. E esse filho mais novo, o mais moço, pensou sobre isso quando eles estavam longe do pai. Pensou na sua volta, pensou em como seria, e assim a gente também é. A gente faz a mesma coisa. A gente peca, a gente para, pensa, reflete, fala como que vai ser agora a minha volta. Oh Deus, fiz isso de novo. Errei, pequei. E a gente é transbordado pelo Espírito Santo. A gente é constrangido pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, a gente tem que estar na presença, postado diante de Deus. Se achegar mais perto de Deus, se aproximar mais perto desse amor. Sermos transbordados e assim possamos ser luz para os outros. Ser exemplo para os outros. Não igual o filho mais velho, que ele achava que ele era digno. Ele achava que ele merecia. E o irmão não. No versículo 31, para nós finalizar, 31 e 32. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que é meu é seu. Mas era preciso celebrar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O maior perigo, irmãos, para nós, não é se perder estando fora, é se perder estando dentro. É estar dentro e se perder. Achar que está com a presença de Deus com você, mas você não está com Deus. Você acha que você tem mérito, você merece, mas você não se lembra onde você perdeu, você se perdeu dentro. Os fariseus eram assim, irmãos. Viviam dentro dos templos, viviam em jejum e oração, mas tudo para si mesmo, para a vanglória de si. E aqui a gente vê o retrato de um filho que saiu, que não quis ficar em casa, quis viver a sua vida e volta arrependido para o lugar onde não deveria ter saído. Mas existia um ali dentro que estava na presença do Pai, mas não entendia o amor do Pai. Conhecia a lei, conhecia os mandamentos do Pai,
mas não conhecia a graça, o amor de Deus. Não entendeu nada sobre por que Cristo morreu por nós. Muitos de nós têm vivido isso nesses dias. Permanecemos no pecado achando que estamos com Deus presente. Salvação, irmãos, é individual. Julgamento é Cristo que vai julgar. Cabe a vocês, cada um de nós que estamos aqui dentro, nós, como pessoas, sermos sinceros e saber se aquilo que estamos vivendo ou fazendo agrada a Deus. Se realmente estamos aqui dentro, se estamos vivendo de acordo com as Escrituras. Mas se não, arrependemos, refazemos a nossa vida com Deus, voltemos ao caminho com Deus, porque Deus é assim, Ele nos espera. Eu espero que nós, cada um que está aqui dentro, possa se arrepender em vida e não deixar vivendo um dia após o outro na lama, nos porcos. E quando não se dá mais tempo, quando não se vê, se acabou, é o fim. Você tem tempo, eu tenho tempo para nos arrepender. Façamos isso logo, irmãos. Façamos enquanto Deus nos está dando tempo em nossas vidas. Enquanto Deus está ainda nos avisando sobre o nosso erro. E quando ainda estamos sendo aconselhados por outras pessoas sobre os nossos erros. Porque o orgulho, como tido aqui do irmão, nos impede de ver e se alegrar com o arrependimento do próximo. Que a gente não seja assim, irmãos. Que a gente nos alegremos quando uma pessoa se arrepende. Que a gente possa se alegrar assim como o céu se alegra. Que a gente possa festejar assim como o céu festeja. Assim como Cristo nos ensinou, irmãos. Porque por mais que o pecado tenha nos levado longe, nos leva longe, o arrependimento nos traz de volta. O arrependimento nos traz a casa. E a graça de Cristo Jesus corre para nos abraçar. Porque é tudo pela graça, irmãos. A gente pode ter deixado a casa do Pai, pode ter saído da presença de Deus, mas Deus nunca deixou de esperar. Assim como o Pai aqui retratado, Deus continua à espera dos arrependidos. Deus continua esperando os seus filhos que se arrependam e voltem a Ele. Assim como o Pai retratado aqui, que esperava, olhando para o horizonte, pensando no seu filho. Se um dia eu veria o seu filho. Assim é Deus com nós, irmãos. Por mais que a gente esteja errado em pecado, Deus ainda espera que a gente volte para nos abraçar e festejar conosco. Pois assim como foi escrito, estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Glória a Deus, irmãos. Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém? Aleluia.